Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog. Hoje nós vamos continuar a leitura de Aprendendo a Pensar com Sociologia de Zygmunt Bauman e Tim May. Este vídeo é uma série de vídeos, então se você quiser ver o capítulo 1 e a introdução, clique nas anotações que vão estar aparecendo aqui na tela para você. Lembrando que é um formato vlog, é um formato mais despojado mesmo, mas vamos lá lendo junto comigo, ok? O que Bauman e May colocam pra gente é: como as fronteiras que determinam os nossos grupos sociais a que nós pertencemos, que é o assunto do capítulo 1, certo? Como é que esses grupos são formados e quais são as fronteiras que estão ali, entendeu? Quem demarcou essas fronteiras e como elas se mantêm. Ou seja, não estamos mais perguntando por que ou como necessariamente nós nos agregamos em sociedade. O que nós estamos nos perguntando agora é como nós nos mantemos em sociedade. Um e-mail vão tomar, entre outros exemplos, Goffman e Alfred Schultz, para falar do que? Quando Goffman fala em nível de proximidade, ordens de interação, e Schultz fala nesse gradiente de proximidade que você tem entre você e qualquer outra pessoa, o que eles estão querendo dizer nessa primeira parte do capítulo? Eles estão querendo colocar que você, enquanto ser humano, você tem a tendência de se envolver com as pessoas de determinadas maneiras. Você não se envolve com a sua mãe, com o seu pai, da mesma forma que você se envolve com a sua namorada, com o porteiro. Então, quanto mais distante alguém for do que você considera familiar, do que você considera pessoas do seu convívio próximo, com quem você pode relaxar e ser você mesmo, como muitas vezes se diz. Quanto mais distante disso você estiver, mais tipificada a sua consciência vai ser. Além dessa relação tipificada com as pessoas que presentemente nos cercam, nós também temos uma relação tipificada com as pessoas que vêm antes de nós e com aqueles que virão ao nosso futuro. Tanto os nossos antepassados, e nesse caso tanto vós, avós, bisavós, quanto realmente antepassados, tipo o tataravô, Pedro Álvares Cabral, esse tipo de coisa. A forma como você se entende parte de uma comunidade, parte de uma cidade, ou não se entende como parte de cidade nenhuma. Isso também tem muito a ver com a tua relação de memória com os teus antepassados. Aí vem toda uma discussão antropológica sobre memória que o Bauman e o May não se detêm, porque ela realmente é grande, mas só para dizer que ela existe, tá? A nossa relação com os outros, ela é sempre incompleta. Ela é menos incompleta, vamos dizer assim, quanto mais próximas essas pessoas forem. Mas ainda ela é sempre incompleta. Ela nunca vai ser 100%, porque afinal de contas a realidade é infinita. Fenomenologicamente falando, nós não podemos conhecer todas as faces de um copo. E lá vamos nós com o copo de novo, né? Quem me acompanha faz tempo já sabe que esse copo aí já foi de tudo. A atribuição de identidade é tanto um processo social quanto um processo interno, pessoal. Em termos internos, é a auto-identificação, certo? Então você pode se dizer qualquer coisa, você pode se dizer um alienígena de Marte, beleza. A questão é, você será reconhecido como um alienígena de Marte? Existe um lugar social deste alienígena de Marte? E se esse lugar social existe, você quer ocupar esse lugar social ou você quer transformar esse lugar social? E qualquer referência a algumas querelas que vocês podem ter ouvido pela internet sobre sexualidades alternativas e tal, não é mera coincidência, tá? Vamos que mostrar é que a identidade em termos sociais, tá? Não em termos internos. Em termos sociais, ela é construída através da negação do outro. Eu não sou isto, logo sou aquilo. Eu não sou uma mulher, logo sou um homem. Eu não sou negro, logo sou branco. Logo sou moreno, logo sou pardo, logo sou isso e aquilo. A identidade do grupo ela é construída através dessa dialética entre o dentro e o fora. Você está entendendo? Não existe uma essência, ou pelo menos a gente não trabalha com a ideia de que exista uma essência que te faz ser quem você é, uma alma indivisível que não importa o que aconteça estará lá. Não. A gente entende o ser humano como um ser social, alguém que se constrói socialmente por várias determinações, várias instâncias, ao longo do tempo e do espaço. Então é uma coisa bem complicada que não tem como você dizer que é um núcleo indivisível, que como se fosse um diamante que tá rolando pela areia, então tá entrando sujeira, mas no fundo tem um diamante lá, é só escavar. Não, não tem diamante nenhum, não tem sujeira nenhuma, só tem a vida. Posição imaginária entre nós e eles, ela cria solidariedade entre o grupo, ela cria esta coesão, que é aí que nós voltamos ao Durkheim, né? Aquela questão toda da coesão social, o fato externo.
O fato social ele é externo, ele é coercitivo, ele é generalizado. Você pertencer, por exemplo, à nação brasileira é um fato social. Você é brasileiro, você gostando disso ou não, está na sua identidade. O bastante interessante é que essa identificação não necessariamente é com pessoas com as quais você tem que estar necessariamente perto fisicamente. Você pode se identificar com pessoas e ideais que são muito longe da tua realidade, que você nunca travou um contato direto, mas você conheceu através de livros, internet, o que seja, e se apropriou daquilo e gostou daquilo. Por exemplo, um exemplo até pessoal. Eu fui criado em igreja evangélica, certo? Então eu conheci muitas coisas pelo esse filtro da igreja. Uma dessas coisas foi o metal, o ritmo heavy metal em geral. Que pra muita gente, do demônio, não sei o que. Mas eu conheci o que? O heavy metal cristão. Okay? Sim, isso existe, mas deixa isso para outro vídeo. Então, o que todo mundo ouviu Guns N' Roses, todo mundo ouviu Iron Maiden, eu ouvi Bride, eu ouvi tal Blood Good, eu ouvi outras coisas, né? Então, a minha construção do que é heavy metal e de como é a cultura heavy metal é diferente da maioria das pessoas que eu conheço que se auto-intitulam metaleiros, headbangers. Apesar de nós ouvirmos as mesmas bandas, o mesmo som, a gente não se identifica da mesma forma. Quem é que diz o que é ser isso e aquilo? Quem são essas pessoas e quem são essas regras e como é que a gente pode mudar essas regras? E claro que você pode colocar isso para outras questões também. Por exemplo, a questão de raça. Quem é que diz quem é o verdadeiro negro? Quem é esta negra? A mulher negra tem que ser assim, o homem negro tem que ser assim. Isso que é um negro bonito. Quer dizer que existe um padrão de negro e o resto que se lasque, é isso que você está dizendo. Ele só pode ser negro se for de um jeito. Como é que constrói essas barreiras? Pode perceber que a construção de barreiras, de grupos, ela é muito propensa a recair em preconceitos, a recair... Aqui o Bauman e o May vão falar da personalidade autoritária, do Adorno, mas basicamente a propensão que não só Adorno, mas outros pensadores da escola de Frankfurt identificaram na nossa cultura moderna de essa desumanização que a gente tem, sabe? Essa propensão a banalizar o mal, como a Hannah Arendt vai dizer. Atos bárbaros, horríveis, são cometidos por pessoas que em outras circunstâncias jamais fariam essas coisas. E que elas não entendem que estão cometendo barbaridade. Vou usar um exemplo antigo. Os jovens que queimaram vivo o índio Pataxó em Brasília, fizeram isso por graça. Nunca ocorreu a eles, cara, é uma pessoa, eu não ser vivo, então eu não posso botar fogo nele. Não teve nada disso. E você não pode simplesmente dizer que é brincadeira de adolescente. Que brincadeira é essa que o cara morreu? O jogo é, você necessita construir uma identidade social. Você querendo ou não, você vai estar nesse jogo. Então, já que você vai estar nesse jogo, você vai construir, você vai participar ativamente desse processo, porque afinal de contas a vida é sua, você que decide o que você vai fazer. Então é um processo ativo. Até certo ponto você tem um certo controle do que você está fazendo, de quem você é, de quem você se torna. Legal. O processo em si é ok. Mas ele é propenso a criar preconceitos, por causa da própria natureza de estabelecer fronteiras. Como eu lá do começo do Schutz falou, quanto mais distante você for de alguém, maior a sua tendência de tipificar aquela pessoa, maior a sua tendência de achar que todas aquelas pessoas são iguais. O que o Bauman está trazendo é que isto é algo entranhado do jeito de ser moderno, da nossa modernidade líquida. Não há escapatória necessariamente disto. A escapatória que ele vai oferecer é esse repensar sempre as fronteiras e ficar sempre naquele exercício de não, ok, primeira vez que eu estou vendo indiano, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tratar ele como uma pessoa? Eu não posso imprimir meus estereótipos nele e deixar que ele aceite isso. Então a divisão está estabelecida. Nós temos por um lado os estabelecidos e por outro lado os outsiders. As pessoas que estão no grupo, as pessoas que não estão no grupo. Os desviantes, os malucos, os pirados, os criminosos, os de bem, os da família, pela Deus e pela nação. Ok? Beleza. E os estranhos. Percebam que os estranhos não são os outsiders, tá bom? O que o Bauman está falando aqui, e essa é a página 61 em diante, o outsider, apesar de ser o transgressor da norma, ele ainda está dentro do sistema de coisas. Ele ainda é entendido como parte do sistema. É como no filme Matrix, o escolhido era, no fim das contas, uma parte do sistema. Neo tinha que fazer aquela coisa toda de derrotar a Matrix. Na verdade, era tudo mentira. Eles só precisavam que ele entrasse no lugar, reboot no sistema, para reiniciar tudo de novo, porque senão Matrix ia falhar. Neo é o outsider, mas ele é fora da norma. Ele causou muitos problemas para as máquinas, mas no fundo, ele fez o que tinha que fazer. Mas o estranho não é assim.
estranho é aquele que desafia as fronteiras do estabelecido. Ele não é um estabelecido, ele não é um outsider, ele simplesmente veio de fora, fora do nosso mundo, apareceu uma nova coisa para nós lidarmos. E pelo fato de ele estar lá e fazendo todas as perguntas que nós nunca nos fizemos, a gente começa a ficar meio incomodado. Um exemplo macro que eu posso dar para vocês é essa recente leva de imigrantes que a Europa está lidando. Você vai ver que a Europa está lidando com a questão dos imigrantes de uma maneira bastante interessante. Por um lado, você tem bastante xenofobia ressurgindo, todo aquele discurso de contra-imigrante, voltem para suas casas, e roubando nossos empregos, aquela coisa toda de sempre, aquele discurso de ódio que a gente já conhece, infelizmente. E do outro lado nós temos pessoas dizendo, não, eles têm que vir mesmo, porque tem que ter intercâmbio cultural, porque temos que ajudar, não sei o que, não sei o que. Então há muita polarização na Europa nesse momento em relação à imigração, assim como há muita polarização aqui no Brasil sobre diversas questões, por exemplo, aborto, bancada evangélica, estatuto do desarmamento, direitos para as mulheres, etc, etc. Esse tipo de coisa acontece muito em sociedades em transformação. Então o que Bauman está colocando aqui é que os estranhos são as pessoas que desafiam o sistema. Um outro exemplo mini que eu posso dar, micro, é o exemplo do novo convertido em uma igreja, ou uma religião, uma seita, etc. Ele é o cara que tem que ser guiado. Você conhece a religião evangélica, você entra para a seita tal, você conhece tal doutrina, e você tem que ser iniciado nela. Você é o cara que faz todas as perguntas, e que a pessoa que está te instruindo tem que se virar nos 30 para te responder as perguntas. Porque para você chegar lá no altar, acender uma vela e ficar lá e rezar para o santo tal é super ok. Mas para alguém que veio de uma outra religião pode parecer um absurdo, e vice-versa. Para alguém que fez isso a vida toda, de repente alguém virar e dizer para ela, dizer, cara, a gente não usa estátua, a gente não usa vela, a gente não usa nada. Você junta as mãos, fecha o olho e pensa em Deus. E o cara vai ficar, pensa em Deus? Como assim? Esse estranhamento em relação ao novo que o estranho traz é o que é o grande choque para as estruturas, para as fronteiras de um grupo social. Até agora você percebe que eu tenho falado da fronteira, do que torna nós e eles como uma coisa muito ruim, mas a realidade é que não é bom nem ruim. Ao mesmo tempo que o estabelecimento de fronteiras pode levar a preconceitos, pode levar a xenofobia, pode levar a barbárie, ele também é fundamental para o modo de nós entendermos a nós mesmos, por forma até de construir o nosso próprio entendimento quanto pessoas. Aqui ele vai citar Anthony Cohen, que é um antropólogo britânico, basicamente para dizer que através do ato de demarcar fronteiras do que é permitido, do que não é permitido, que nós podemos ver como a sociedade se entende e como nós podemos inclusive viver em paz, vamos dizer assim, com alguma certeza de que o sol vai nascer amanhã. Uma coisa tão, que não, como se diz em inglês, taken for granted, uma coisa que você acha que sempre vai estar ali, que está garantido, que você nunca refletiu sobre isso, como o fato de você acreditar em uma força superior, em uma deidade, seja ela pessoal ou não, influi tão profundamente em tudo que você acredita e tudo que você faz todos os dias e tudo que você ensina para todo mundo, é uma coisa absurda. Toda a nossa moral e ética deriva de códigos cristãos, basicamente. Então é bastante complicado você me dizer que é tudo uma mentira e largar fora. E isso ainda vai trazer outras perguntas. Será que só porque veio do Código Cristão eu vou ter que largar fora a ética que eu aprendi? Isso também é uma questão para o iluminismo e etc. Bauman vai continuar. Essas fronteiras que estabelecem os limites da nossa vida, né, que constroem o nosso entendimento de mundo, elas também são colocadas no nosso próprio espaço. Bauman vai falar o seguinte, a partir da página 67. Justamente como nós vivemos em sociedades urbanas, a maioria de nós pelo menos, então a nossa segregação é muito espacial. Então, essa segregação espacial ela se reforça justamente porque a segregação visual que você podia fazer antes, podia olhar para uma pessoa e saber de onde ela vinha, o que ela fazia, por exemplo, você podia olhar para uma pessoa e saber, esse cara é um punk, por quê? Ele tem aquele moicano imenso aqui. Mas hoje em dia é normal, todo mundo tem moicano, até as Forças Armadas dos Estados Unidos inventaram um moicano militar que eles deixam os caras fazer, né? Joga um aqui, dois aqui em cima e tá tudo bem. Banalizou. Então, os poderes de segregação, eles passam para outras esferas. Como a maioria de nós compra roupas nas mesmas lojas, eu e você compramos roupas nas mesmas lojas, muito provavelmente, como é que a gente se segregaria? Como é que eu me diferenciaria de vocês? E uma das formas que eu posso fazer isso é controlando o espaço onde nós circulamos. É por isso que shopping centers têm seguranças.
você percebe como o espaço todo ele é construído para você ficar lá, para você consumir lá, para você perder a noção de tempo e você se sentir seguro. O shopping center é um dos poucos lugares da cidade onde você pode puxar um celular na mão e ficar lá andando com o celular na mão e você não sente que você vai ser assaltado. Por mais que exista a possibilidade real de você ser assaltado no shopping. Porque a segregação é possível? Porque existe todo um aparato de vigilância. Agora imagina isso em termos de Estado Nacional. Imagina isso em termos de igreja, em termos de empresa. Imagina isso em termos de construção de grupo. Você tem os mecanismos de coerção. Essa vigilância vai aumentando, certo? Mas não é só porque você tem muitas pessoas ao teu redor, e aqui também é uma questão muito de como as nossas amizades e amores funcionam nesses tempos líquidos. Não é só porque as pessoas estão com você hoje que elas estarão com você amanhã. É tudo muito fluido. Justamente por causa que os mecanismos de vigilância estão mais generalizados, os espaços são mais segregados, e justamente porque o trânsito é mais intenso, eu posso me permitir, moralmente falando, em termos de minhas obrigações com o outro, eu posso me permitir ser mais líquido, eu posso não me importar tanto com o que está acontecendo ao meu redor, contanto que eu abaixo minha cabeça, fique aqui no meu celular e ande na minha vidinha, pode estourar o mundo aí, eu não estou nem aí. Essa que é a grande sacada dos instrumentos de vigilância modernos. É por isso que nós não vivemos no 1984 do Orwell. Essa desatenção civil, ela rapidamente pode levar à indiferença moral. E esse é um dos grandes perigos que o Bauman está denunciando nesse capítulo, entende? Que é justamente aquilo que eu falei lá no problema. É um dos grandes problemas da modernidade. É uma coisa incrustada na gente. Então como é que a gente lida com isso? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O capítulo 3 está vindo aí. O nome dele é Laços para Falar em Nós, onde nós vamos continuar a aprofundar essas temáticas sobre o pertencimento social. E no mais, se vocês gostaram do vídeo, deem like. Se vocês não são inscritos ainda, inscrevam-se no canal. Relembrando que esse formato mais despojado e longo é mais para quem já é mais fiel mesmo e quer ler comigo isso aqui. Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e Tim May, reforçando, eu acho que é um bom livro para você começar a ler Sociologia de alguma forma. Então, é isso, gente. Robson Lima, desligando.